Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos continuar aqui a aula de porcentagem, banca FGV. Questão 1, FGV 2016. Uma loja de produtos populares anunciou para a semana seguinte uma promoção com desconto de 30% em todos os seus itens. Entretanto, no domingo anterior, o dono da loja aumentou em 20% os preços de todos os itens da loja. Na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real de... Então, gente, na semana seguinte vai ter um desconto de 30%. Só que no domingo anterior, teve um aumento. Então, foi uma estratégia do comerciante, né? Ele ia dar um desconto, mas antes ele aumentou para depois dar esse desconto. Então essa é uma questão clássica de concursos aí, que trata da parte de aumentos e descontos sucessivos. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Não tem nenhum valor sendo dado aí, um valor para o produto. Só está sendo valor em porcentagem, né? Então você pode inventar um valor, fica bem mais fácil do que trabalhar com X. Sempre qual o valor que a gente inventa? Sempre eu invento o valor R$100. É o valor mais fácil que existe, padrão, porque R$100 vai lembrar o quê? 100%. Qualquer valor que você usar dá certo. Porém, o 100 vai ser o mais fácil, que já vai dar a resposta pronta. Então, veja, era R$100 o produto. Então, o que aconteceu? Primeiro aconteceu no domingo anterior, antes da semana seguinte, né? Essa questão é tipo o processo inverso, né? Ele está voltando no tempo, né? Ele fala da semana seguinte e depois ele fala o que aconteceu antes, que foi o domingo anterior. Então, o que é que houve no domingo anterior? Primeiro, houve um aumento. Então, 100, houve um aumento de 20%. Então, mais 20%. Quando é aumento, é mais. Quando é desconto, menos. Então, 20% em cima de 100 é fácil fazer o cálculo. Por quê? 20% de 100 é 20. Então, aumentou R$20. Então, isso é o mesmo que um aumento de quanto? De R$20. 20% é o mesmo que um aumento de R$20. Então, o produto vai passar a custar 120. Depois que aumentou, aí vem a estratégia do comerciante, né? Vai ter agora um desconto. Então, um desconto de quanto? Menos 30%. Então, você vai calcular um desconto de 30%. Sempre em cima do valor, do último valor, que no caso é o 120. Não é em cima do 100 mais. É sucessivo, vai acumulando. Então, 30% de 120, você pode fazer o cálculo de cabeça ou até fazer na mão. Quanto é 10% de 120? É 12. 30% é 3 vezes mais. 3 vezes 12 dá 36. Isso é o mesmo que um desconto de R$36. Então, 30% é o mesmo que o quê? Tirar R$36. Se você não souber de cabeça, você pode fazer 20% de 120. 20% não, desculpa, 30%, né? 30% de 120. 30% de 120. Como é que faz esse cálculo? 30% é 30 sobre 100, 30 por 100, é vezes 120. Aí você vai, corta 2 zero embaixo, 2 zero em cima. Se cortar 2 embaixo, tem que cortar 2 em cima. 3 vezes 12, 36. E 1 embaixo não precisa colocar. Então, realmente é um desconto, já que é desconto de 36 menos 36. Quanto é 120 menos 36? Se você fizer esse cálculo aí, vai dar 84. 6 para 10, 4. 4 para 12, 8. 1 menos 1, 0. 84. Então, o produto, no final das contas, vai para 84. Aí, agora, vamos interpretar. Era 100 e foi parar em 84. O que é que ele perguntou? Na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real de quanto? Então, pensa comigo. Se um produto é 100 e tu paga 90, tu teve um desconto de quanto? De 10%. Que tu deixou de pagar 10. Se o produto é 100 e tu paga 80, tu teve um desconto de quê? De 20, que é 20%. Porque é a mesma relação de porcentagem, por quê? Porque eu estou usando 100 como valor. 100 é a mesma coisa que 100%. Fica fácil, a proporção é a mesma. Então, por isso que eu uso 100. É estrategicamente que eu uso 100. Então, se o produto é 100, tu paga 60, tu tem um desconto de quanto? Um desconto de 40, que é 40%. Então, se tu paga 100, é 100 o valor e tu paga 84, é porque o desconto foi quanto? 100 menos 84.
que é 16. E esse 16 é a mesma coisa que 16%, porque eu estou trabalhando com 100, o preço do produto, que é a mesma proporção que 100%. Então, por isso que você deve usar o 100 como valor padrão, que vai lembrar a mesma coisa do 100%. Então, a resposta é a letra D de dado. Tá? Então, sempre preste atenção na pergunta. Tá? Eu montei todo o cálculo e agora a pergunta. Na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real de quanto? Então, o desconto real é só você ver o início, que é 100, e o final, que você paga 84. Então, você deixou de pagar 16. 100 menos 84, que é 16%. Beleza? Então, fica ligado aí. Questão 2, FGV 2018. Mário recebeu certa quantia por um trabalho realizado e fez 3 despesas. Gastou 20% da quantia recebida, depois gastou 30% do restante e em seguida gastou 40% do restante. Em relação à quantia recebida, o gasto total de Mário foi... Então veja, é uma questão parecida com a anterior. Está se falando algum valor inicial que ele tinha aí? Não, não está falando. Então você vai inventar. Você vai inventar quanto? O melhor valor, 100. Então veja, ele fez 3 despesas. Então primeiro ele fez o quê? Gastou 20% da quantia. Então veja, ele gastou 20%. Então, ó, 100, ele gastou 20%. Então, menos 20%. Aí você vai botar com quanto ele ficou. Ele ficou com quanto? 20% é a mesma coisa, 20% de 100 é a mesma coisa que 20 reais. Então, ele gastou 20 reais. Então, ele ficou com quanto? Eu vou botar aqui quanto ele ficou. Ficou, que é sempre o restante, só para você saber, né? Ficou com 80. 100 menos 20 é 80, né? Então, ó, 100, gastou 20%. Ficou com 80 reais. Aí agora ele falou, depois gastou 30% do restante. Então, o restante é 80. Ele está dizendo que é em cima do que ficou, que é o que restou. Então, se você botar ficou, você pode escrever também restou. Tanto faz, ficou ou restou. Tá? Então, vai ser o que agora o gasto? Ele vai gastar 30%. De quanto? Vai ser em cima de 80, não em cima de 100, porque é do restante. Então, ó, 30% de 80. Isso é a mesma coisa que quanto? Ele gastar quanto? 10% de 80 é 8. 30% é 3 vezes mais. 3 vezes 8 dá 24. Se você tem dificuldade de fazer esse cálculo de cabeça, você faz, ó, 30% de 80. Aí você calcula, ó, 30 sobre 100, 30%, 30 por 100, vezes 80. Aí você corta 2 zero embaixo com 2 zero em cima. 3 vezes 8, 24. Então, isso é o mesmo que um gasto de 24 reais. Então, 80 menos 24, pode fazer esse cálculo aí. Vai dar 56. 56, 80 menos 24, né? E por fim, então ele ficou com isso. Restou isso para ele, né? Restou, ficou. E agora, em seguida, gastou 40% do restante. Então, vai ser o quê? Um novo gasto. Então, vai ser 40% desse restante, que agora é 56 reais. Quanto é 40% de 56? Vamos olhar? Aí eu vou pegar, ó. Se eu fosse fazer 10% de 56, é R$ 5,60. 10% é dividir por 10. 56 dividido por 10 dá 5,60. Volta uma casa para a esquerda. Não sei fazer de cabeça, 40% de 56. Aí você, ó, 40% é 40 por 100. Dia vezes 56. Corta um zero em cima com um zero embaixo. 4 vezes 56 dá 224. E 10 embaixo repete. Dividir por 10 é só voltar uma casa para a esquerda. Então fica 22,4. Então esse é R$ 22,40. Então, gente, com quanto ele vai ficar? Então, vai tirar, descontar R$ 22,40. Tu tem R$ 56,00, 56,0. E tira 22,4. Eu botei vírgula 0 para poder ficar vírgula embaixo de vírgula, que é conta com decimal, tá? Então, ó, 4 para 10 dá 6.
Desce 1, 6 menos 3 dá 3, 5 menos 2, 3, e a vírgula fica no mesmo canto, vírgula embaixo de vírgula. Então fica com R$ 33,60. R$ 33,60. Beleza. Qual é a pergunta que ele faz? Acabou aí os gastos e agora ele faz a pergunta. Em relação à quantia recebida, o gasto total de Mário foi, em relação à quantia recebida. Em relação à quantia recebida. A quantia recebida foi quanto? Mário recebeu certa quantia por um trabalho. E a gente chamou de quanto essa quantia? Essa quantia a gente chamou de R$100. Então vai ser R$ 33,60, que é em relação à quantia recebida, né? Na verdade é o gasto total, desculpa. Deixa eu ajeitar aqui. Ficou. Então é o gasto total. Ele ficou com R$ 33,60. Então deixa eu calcular o gasto. Então, quanto ele gastou? Se ele ficou com R$ 33,60, ele gastou 100,0 menos 33,60. Né? Aí, 6 para 10, 4. Já vou botar a vírgula aqui. 4 para 10, 6. 4 para 10, 6. Então fica 66,4. Então, o gasto total, ele gastou quanto? R$ 66,40. Vai ser em porcentagem a resposta, vai ser 66,4%, letra C. Por quê? Porque eu coloquei o 100 para lembrar o 100%. Aí já dá o valor pronto. Porque se você fosse calcular mesmo a razão centesimal aí, né, em relação à quantia recebida, o gasto total foi o quê? É 66,4, que é o que ele gastou, sobre a quantia recebida, que é 100. Em relação significa uma razão. Então, é 66,4 em relação a 100. Uma coisa sobre 100 é uma razão centesimal. 66,4 sobre 100 é a mesma coisa que 66,4% por 100. Então, por isso que é a letra C. Você não precisava fazer esse trabalho todo, você já botava a resposta direto. Agora, tem que se ligar na interpretação do problema, que, por exemplo, se tivesse 33,6% na resposta, a pessoa poderia errar. Como eu já fui fazendo isso, depois eu me liguei e calma. Então, tem que ler a pergunta sempre. Leia a pergunta para você não se perder. Que às vezes a gente faz o cálculo todo certinho e erra besteira na interpretação. Então, a tática que eu sempre digo é o quê? Após fazer o cálculo, volte para a pergunta. Beleza? Então, vamos lá. Questão 3, FGV 2015. Mais uma questão que tem diversas maneiras de fazer, mas eu vou fazer de uma maneira que eu achei mais fácil. 55% das pessoas que estavam em uma sala saíram dela. Das pessoas que restaram, 4 nonos começaram a dançar. Havia então 20 pessoas na sala que não estavam dançando. Assinale a opção que indica o número de pessoas que saíram da sala. Então veja, essa questão não faz sentido se você ler de vez, tem que ir por parte. Vamos lá. 55% das pessoas que estavam em uma sala saíram dela. Então veja, tem uma galera numa sala. Ô professor, eu posso inventar valor? Não, não invente. Por quê? Porque aqui ele já diz um valor, 20 pessoas. Tem um valor aqui dado. A gente inventa valor quando a gente não tem valor dado na questão. Nesse caso a gente tem valor dado, então não pode inventar. Então veja, tem uma quantidade de pessoas na sala. Tem uma quantidade de pessoas. X pessoas, tá? Eu não vou fazer a equação não, tá? Apesar que eu poderia fazer. Dessas X pessoas, como é que está a distribuição? 55% estavam em uma sala, né? Que estavam na sala, saíram dela. Então, saíram. Saíram. Beleza. Então, o restante, que é quanto o restante? Aí você acha, o restante é 45%, porque o total é sempre 100%. 55 saíram, é porque 45 ficaram. Então, no automático, você já acha isso aqui, 45 ficaram. Beleza. Das pessoas que restaram, ficaram e restaram, é a mesma coisa. Então, você pode estar aqui, ficaram ou restaram. Restaram, tá? Então, dessa galera que restou, então só é desses 45%. Desses 45%, 4 nonos começaram a dançar. Então, veja, vou fazer uma nova ramificação aqui.
4 nonos. Então, eu vou achar 4 nonos de quê? De 45%. Não é do total, é só dos que ficaram, do que restaram. Então, é 4 nonos vezes 45%. Dia vezes. Então, aqui ó, você pode fazer 45 dividido por 9, que é 5, e multiplicar por 4, que é 20% isso aqui. Ó. Ou senão, você pode fazer 4 vezes 45, que é 180, e dividir por 9. 180 por 9 dá 20. Então, desses 45, 20%, que é os 4 nonos, né? 20% começaram a dançar. Então, dançando, tá dançando. Dançando, dançar, tanto faz. Tá? Então, eu estou transformando para a linguagem de fração, já facilitando. Consequentemente, o restante não vai dançar, não está dançando. Tem a galera que está dançando, o restante não está dançando. Como é que eu sei, professor? É lógica, você trabalha com essa lógica bivalente aí. Dançando e a negação não dançando. Essas questões desse tipo é sempre desse estilo. A não ser que ele fale que tem alguém que fica em cima do muro. Ou a pessoa dança ou não dança, né? Então veja, 45%. Se 20% estão dançando, significa que quantos não estão dançando? 25%, que é 45 menos 20. Aí agora que vem a grande sacada. 4 nonos começaram a dançar, que a gente já descobriu que esses 4 nonos é 20%. Havia então 20 pessoas na sala que não estavam dançando. Então ele diz para a gente que essas 20 pessoas na sala não estavam dançando. Ou seja, a gente vai fazer uma regra de 3 aí. Ó. Como é a regra de 3? 20 pessoas está para quantos por cento? Está para 25%. Por que, Neto? Porque são elas que não estavam dançando, não dançando. São quantos por cento? 25%. E o texto fala que 25% corresponde a quantas pessoas? 20 pessoas. Você que tem que entender essa linguagem. Agora vem a pergunta. Assinale a opção que indica o número de pessoas que saíram da sala. Veja a porcentagem das pessoas que saíram da sala. Eu já vou achar direto. Ó. Saíram da sala. Foi essa galera aqui. Ó. 55% que saíram da sala. Então eu quero achar o quê? 55%. Eu sei que 25% vale 20. 55 vale quanto? X. Só é multiplicar cruzado agora que você vai achar. Então essa é a sacada. Então vai ficar 25 vezes x e 20 vezes 55. 20 vezes 55. X é igual a quanto? Eu não vou nem simplificar, tá? 2 vezes 55 dá 110. E eu acrescento um zero porque é 20. 1.100 dividido por 25. Quanto é 1.100 dividido por 25? 1.000 dividido por 25 dá 40. Vai dar 44. Essa questão aí vai dar 44. 1.100 dividido por 25 dá 44. Então, 44 pessoas são as que saíram da sala, que são os 55%. Letra E. Professor, se ele perguntasse quantos restaram na sala, aí seria 45%. Então, a pergunta que ele quisesse fazer aí, você achava na questão. Tá? Então, eu fiz uma questão bem objetiva e direta. Lembrando que não só tem essa maneira, tem várias. Se você for ver as maneiras de resolver essa questão aí, vai ter mais de 10. Aí cabe a você encontrar o método que você acha mais eficaz. Eu gosto desse, né? Mas cada um é cada um. Quanto mais ideias souber, melhor. Questão 4, FGV 2015. Lucas recebeu certa quantia por um serviço prestado. Ele utilizou um quarto dessa quantia para pagar algumas contas. Colocou 20% do restante na poupança e ficou ainda com R$ 570. A quantia recebida por Lucas está entre... Então, veja, essa questão aí eu vou fazer... Tem diversas maneiras também de fazer essa questão. Eu posso fazer por desenho. Pode. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui de vocês com desenho, que eu já falei em uma aula de frações sobre isso. Eu vou desenhar aqui, ó. Tá meio feio o desenho, mas eu acho que vai dar para entender. Isso é uma ideia, tá? Vou desenhar uma fração com 4 fatias. Por que 4 fatias, Neto? Porque ele fala o quê? Lucas recebeu uma quantia por um serviço prestado, ele utilizou um quarto dessa quantia para pagar algumas contas. Então, ó, vou pintar 1 de 4 para pagar algumas contas. Beleza.
e colocou 20% do restante. Então, 20% desse restante aí na poupança. Então, veja, gente, a bronca está aqui, ó. 20%, tem 3 quadradinhos, 3 retângulos. Como é que eu vou representar, tirar 20% de 3 aí? É complicado, né, você tirar 20% de 3. Qual a tática que eu faço? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Tá? Simplificando isso, dividindo por 20 em cima e 20 embaixo, dá 1/5. Então, 20% é a mesma coisa que 1/5. Então, quando ele fala colocou 20% do restante, é 1/5 do restante. Então, qual é a minha tática? Eu não cortei a fração na vertical já. Agora eu vou cortar ela na horizontal para virar 1/5. Se você fosse pegar essa barra de chocolate, faz de conta que isso é uma barra de chocolate, e redividisse ela em 5 pedaços. Você concorda que ia fazer assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ia fazer 5 cortes nela assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entenda que cada filete desse horizontal é uma parte de 5. Olhando só para a horizontal, tá? Agora, se você me perguntasse quantos pedacinhos valem uma parte na horizontal, aí seria 4 micro pedacinhos, né, que já estavam aí. Aí veja, ele colocou o quê? 20% do restante na poupança. Então veja, 20% do restante. Gente, o restante do restante só olha para a parte branca. 20% é 1/5. 1/5 do restante é isso aqui, ó, é um filete. Olhe para a horizontal. Tem quantos filetes na horizontal? 5 filetes. Você repita 1/5. Então, um filete completinho desse, da parte restante. Pronto. Você matou a charada agora. Porque ele fala que após isso tudinho, o cara ficou com quanto? Com 570. Então, significa... Aí tu pode fazer uma regra de 3, ó. Que esses retângulos que sobraram representam R$570. Quantos foram que sobraram? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Ó. Pode contar aí. Os quadradinhos que estão em branco são 12. Então, 12 retângulos representam R$570. Pode fazer uma regra de 3. Ó. Que a gente geralmente quer achar o valor de um retângulozinho. Tu poderia achar o valor de um retângulozinho, um quadradinho? Podia. Mas só que essa conta aí não ia ser exata. Ia ficar chato de fazer, que não ia ser exato. 570 por 12. Ia ficar ruim de fazer essa conta aí. Eu não sei nem se dá exato. Eu acho que não dá exato, não. Não dá exato, não. Aí, qual é a pergunta dele? Vou fazer por regra de 3. Vou dar uma ideia a vocês com regra de 3. Ó. A quantia recebida por Lucas está entre... Qual foi a quantia recebida por Lucas? O que ele recebeu foi todos os quadradinhos. Se você contar aí quantos... Eu estou chamando quadradinhos, mas só para falar. É porque, na verdade, são retângulozinhos, né? Porque o desenho não é um quadrado. Então, quantos tem? Tem 5 na vertical, retângulozinho, por 4 na horizontal. Então, 5 vezes 4, pode contar aí. Dá 20 retângulozinho. Então, 12 retângulozinho é 570. 20 retângulozinho, que é o total que Lucas tinha, a quantia no início, é x. Então, você só multiplicar cruzado. Ó. Então, vai ficar 12x é igual a 570 vezes 20. Beleza? Vai ficar... Se você quiser, pode até simplificar. Por exemplo, 12 e 20 divide por 4. Ou se não, faça a conta integral, tá? Dividindo por 4 vai ficar como? Uma ideia aí, por 4. 12 por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5. Aí vai ficar... Ó, não vou simplificar mais não, vai ficar 3x. 570 vezes 5 dá 2.850. 2.850. 2.500 mais 350. E 2.850 dividido por 3 dá R$950. Mas só que essa questão não deu o valor exato. Se ele desse o valor redondinho, tu podia até testar nas alternativas, que é uma tática para quem está com dificuldade, testar nas alternativas. Só que ele deu aí um valor entre um intervalo. Aí foi o que complicou. Então a resposta seria a letra E, ó. Porque a quantia recebida por Lucas é um valor que está entre 930 e 960. Porque 950 está entre 930 e 950, né? Está nesse intervalo aí. Então a resposta aí é letra E. Então isso é uma das ideias de fazer essa questão. Pode fazer por equação também, com x. Enfim, diversas maneiras. Beleza?
Questão 5, FGV 2018. Hamilton percorreu com velocidade constante uma certa distância em um determinado tempo. Felipe também, com velocidade constante, percorreu a mesma distância que Hamilton, mas com um tempo 50% menor. A velocidade de Felipe em relação à velocidade de Hamilton foi... Então preste atenção, essa questão fala, ó, Hamilton percorreu certa distância. E Felipe também percorreu a mesma distância. Felipe percorreu a mesma distância. Então a distância aí não vai ser um empecilho na questão, porque a distância é igual para os dois. Então quais são os empecilhos nessa questão? Eu vou fazer por regra de 3. É a velocidade. Parece uma questão de física, tá? Até para fazer por física. E o tempo. Aí para me guiar, vai ser a velocidade de quem? De Felipe, de Hamilton e Felipe, né? Hamilton e Felipe. Só para me guiar aqui. Então veja. Hamilton percorreu com velocidade constante uma certa distância em determinado tempo. Mas professor, não fala em tempo. Calma. Felipe também com velocidade constante percorreu a mesma distância que Hamilton, mas com um tempo 50% menor. Então veja, não dá o tempo, mas dá a porcentagem. Aí tu inventa valor. Se chamar de x dá certo, mas para que chamar de x? Inventa. Veja, o tempo de Felipe foi 50% menor, né? Ó, Felipe também com velocidade constante percorreu a mesma distância que Hamilton, mas com um tempo 50% menor. Então tu bota assim, ó, Hamilton é 10 o tempo. Felipe é 50% menor. Então 50% de 10 é 5. Então tu tira 5, fica 5. Então é metade, né? Então 50% menor. Beleza? Aí ele pergunta. Então eu já botei o tempo de Hamilton foi 10 e Felipe foi menos tempo. A velocidade de Felipe em relação à velocidade de Hamilton. Tu sabe quanto foi a velocidade de Hamilton? Não. Inventa também. Só que eu vou botar em porcentagem, 100%. Porque a resposta está em porcentagem. Aí você bota 100%. Aí agora tu acha a velocidade de Felipe chamando de x. Tu vai achar em porcentagem também. Eu estou botando em porcento porque eu sei que a resposta está em porcento. Aí tu tem que se ligar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Chega mais rápido. E a gente aprendeu que inversamente proporcional multiplica assim, ó, em paralelo. Moral da história, 5 vezes x igual a 10 vezes 100%. Então 5x é igual a 1000%. 1000% dividido por 5, que é 200%. Aí eu pergunto, a velocidade de Felipe em relação à de Hamilton. A de Hamilton é 100%. E a de Felipe a gente achou é 200. 200 é o que em relação a 100? É o dobro. É 2 vezes mais. Ó. É o dobro. Então qual é a resposta? 100% maior. Porque 100 virou 200. É porque aumentou mais 100%. Se um produto é 100 reais e ele vai para 200, aumentou 100%. Que ficou o preço normal mais ele mesmo. Então isso é o mesmo que o quê? Ser 100% maior. Porque 2 vezes é a mesma coisa que 200%. E se era 100 e passou a ser 200, é porque é 100% maior. Tá? Se um produto é R$1, passa para R$2, aumentou 100%. Porque aumentou o mesmo valor dele mesmo. 1 mais 1, aí virou 2. Então esse é o raciocínio. Então a resposta da quinta questão é a letra C. Beleza? Então a FGV gosta muito desse tipo de questão. Sempre bom raciocinar. Questão 6, FGV 2017. Uma carteira é formada exclusivamente por ações de Vale 3 e da Petri 4. Da quantidade total de ações dessa carteira, 75% corresponde à Petri 4. Novas ações da Vale 3 foram adquiridas e incorporadas a essa carteira. Com isso, a quantidade de ações da Vale 3 na carteira aumentou 50%. Com relação à nova quantidade total de ações na carteira, as da Petri 4 passaram a representar aproximadamente quanto? Vamos lá na calma. Tem ações de quem aí?
Vamos escrever. Tem vale 3 e Petri 4. Esse texto não fala em valor. Aí tu pode inventar. Então vamos lá. Como é que a gente vai inventar? Da quantidade total de ações dessa carteira. Então vamos inventar que as ações é R$100. Então 75% está com a Petri 4. Então R$75 está aqui. O total é 100, tá? Só para lembrar aqui, o total dessa ação geral é R$100. Não precisa nem botar o nome reais, tá? Eu estou botando só para ficar mais real ainda. Uma situação real, né? Como diz a história. Então, se 75% é vale 3, o restante é Petri 4, o restante vai ser vale 3, que é R$25, né? Beleza? Aí, novas ações da Vale 3 foram adquiridas e incorporadas a essa carteira. Com isso, a quantidade de ações da Vale 3 na carteira aumentou 50%. Então, aumentou a Vale 3 mais 50%. Então, 50% é o quê? É metade, minha gente. Então, veja, se um produto é 25, uma ação, metade de 25, pegue R$25 e divida para 2. Dinheiro ninguém erra não. R$25 dividido para 2 é a mesma coisa que R$12,50. Então, aumentar 50% é isso. 25 mais R$12,50. Vai para R$37,50. Então, aumentou 50%. Aumentou, é a mesma coisa que ter aumentado R$12,50. R$12,50. Com isso, o novo preço dela foi para R$37,50. R$37,50. Então vamos lá. Com relação à nova quantidade total de ações na carteira, as da Petri 4 passaram a representar quanto? Então veja que o que só mudou foi a Vale 3. A Petri 4 continuou com 75. Ele quer saber quanto a Petri 4 passa a valer em porcentagem, conforme você vê nas alternativas. Com certeza vai cair, não vai ser mais 75%, porque agora o nosso todo aumentou. Então você pode fazer regra de 3 ou fazer o quê? Parte sobre todo e multiplicar por 100%, né? Que não é em porcentagem. Então vê, quem é a parte? É os 75, que ele quer da Petri 4. Petri 3 ou Petri 4. Parte é 75. E o todo? O todo é 75 mais 37,50. Que é juntando as duas, né? E como você quer em porcentagem, você multiplica isso por 100%. Sempre que você quiser uma razão em porcentagem, você multiplica por 100%. Então vamos lá. Vai ficar 7.500%, que é 75 vezes 100. E 75 mais 37,50 dá quanto? Vamos lá. É 112,50. Dá 112,50. Né? 112,50. Aí conta com vírgula é chata, né? Então você pode fazer assim, ó. Acrescentar um zero em cada lado. Acrescentar um zero em cima e, consequentemente, andar uma casa embaixo. Que é multiplicar por 10. Deixa eu ajeitar aqui. Fica 1.125. Tá? Aí quando você fizer essa conta, vamos fazer. Vai ficar 7,530 dividido por 1.125. 7.500 dividido por 1.125 dá quanto? Dá 6.000. Deixa eu fazer aqui que eu não estou bom de cálculo não. De cabeça não. 1.125 vezes 6 dá 30. 6 vezes 2, 12 com 3, 15. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 6.750. Então dá 6. Aí fica 6.750. Quando tu subtrair isso, vai dar 750. Vai descer um zero. 7.500 de novo. Vai dar 6. Aí vai dar 6.750 de novo. Vai sobrar 750 de novo. Tu vai botar o zero e vai botar uma vírgula. Aí sempre vai ficar dando 6. 6,666. Isso é uma dízima periódica. Então isso vai dar aproximadamente 67%.
66,666 dá 67%. Resposta, letra E. A maneira como eu fiz os cálculos até ficou cálculo grande, né? Mas dependendo das suas simplificações, você pode até melhorar um pouquinho a conta. Por exemplo, podia dobrar, 7.500 podia ficar 15.000 e 102,5 podia ficar 225. 15.000 dividido por 225, ficaria melhor a conta? Depende, né? Só para tirar a vírgula. Aí a maneira como você vai fazer, no cálculo é detalhe. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.